Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, time Octanage, Vinícius Facchineto e André Piazza. Bem-vinda e bem-vindo ao Octanage. Eu sou André Piazza, host desse podcast, junto com o Vinícius Facchineto. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis, gente de fibra como eu e você, com histórias de transformar ideias em negócios de verdade. O Octanage é combustível para empreender. Contando histórias de transpiração, queremos inspirar uma nova mentalidade para impulsionar você a empreender mais e melhor, através de ensinamentos simples e dicas práticas. No nosso website, octanage.com, você encontra os recursos mencionados neste episódio. Livros, filmes, pessoas e recursos para ajudar você a transformar o seu negócio. Acesse octanage.com/e051 para fazer o download desses recursos. Nosso convidado especial de hoje é um profissional da transformação digital que utiliza a tecnologia para gerar impacto positivo. Atua em negócios que utilizam a tecnologia blockchain, na 1% e Procivis, no segmento da educação, no POX e Super Geeks Canoas, e também de impacto social, como fellow do Social Good Brasil e membro da Aldeia da Fraternidade. Fausto Vanin, seja muito bem-vindo. Olá André, olá a todos que estão na escuta aí desse podcast. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da minha trajetória com vocês. Fausto, prazer enorme te receber hoje aqui no Octanage e dividir a tua experiência com os nossos ouvintes. Tu vem recomendado por vários dos nossos entrevistados, vem recomendado pelo Nelson e pelo André, e é um prazer muito grande estar aqui e receber uma pessoa do teu calibre, do teu perfil aí, com participação em várias startups e vários segmentos de tecnologia com impacto na vida das pessoas. Bom, é um prazer muito grande a gente ver que as conexões da qual a gente estabelece e participa em rede proporcionam momentos como esse, então é mais um motivo para a gente acreditar que está sempre trocando e aprendendo com as pessoas, abre portas e oportunidades, então feliz com o convite e a indicação dos amigos. Para o ouvinte e para o ouvinte que ainda não conhece o Fausto, conta um pouco sobre a tua vida pessoal e complementa com algo que eu não tenha mencionado durante a tua apresentação. Bom, eu sou gaúcho, sou do interior do estado, do Rio Grande do Sul, sou casado, pai de 3 filhos, moro com sogro, minha sogra e meus filhos, minha esposa, então eu sempre tive uma vida bem família, assim, sempre gostei de bastante convívio familiar. Eu sou do interior do estado, então isso é uma prática comum para quem vem do interior. Passei boa parte da minha vida lá no interior, em Vacaria, fiz a graduação lá, então me formei como desenvolvedor de software, né, num curso que já nem existe mais no Brasil, chamado processamento de dados. Depois disso eu fui morar em Curitiba, morei 8 anos lá, fui fazer o mestrado, então eu fiz o mestrado em informática aplicada lá e depois fiquei morando por um tempo mais lá. Foi quando eu tive a oportunidade de iniciar como professor universitário, trabalhei 6 anos no ensino superior lá, e também na indústria financeira, então tive a oportunidade de trabalhar em banco lá por um tempo, foi uma experiência bem interessante na minha carreira, tanto que eu voltei para o Rio Grande do Sul depois de 2012 para trabalhar também na indústria financeira, né, e fiz uma parte da minha carreira na indústria financeira aqui no Sul e estou empreendendo, estou como empreendedor aí já há uns 4, 5 anos aí, aos pouquinhos, fui daqueles que foi entrando devagarinho no empreendedorismo, enfim, no segmento da inovação, mas hoje acaba que virou meu dia a dia. Então, acho que é isso, e acho que o fato que eu não tenha comentado contigo, para ti no começo, é que durante toda a minha carreira eu sempre confiei muito no estabelecimento das relações, assim, e acho que 90% de tudo que eu conquistei de oportunidades, assim, de trabalho foi pavimentando o caminho, ou seja, eu trabalhei com alguém que me indicou para outra pessoa, que me indicou para outra pessoa, que me indicou, então, as oportunidades de trabalho, enfim, de construir, sempre surgiram dessa forma, então eu acredito muito na importância de fazer algo com dedicação, qualidade, e aquela coisa que a gente diz de deixar portas abertas por onde a gente passa, para mim tem sido vital assim, na minha trajetória, porque é dessa forma que eu consigo acessar novas oportunidades, enfim, no meu dia a dia, então eu acredito muito, né, em estabelecer conexões de significado com as pessoas, porque é dessa forma que eu acabo desenvolvendo o meu trabalho, então acho que eu não comentei isso contigo, mas costurou toda a minha trajetória de vida, assim, essa condição de ter oportunidade, né, de depender de alguém e, por conta disso,
essa pessoa te ajudar a poder dar um passo à frente, assim. Então, isso é bem forte na minha vida, eu acredito muito nisso. Então, faço questão de compartilhar aí contigo e com a audiência do podcast também. Parabéns por criar e extrair valor da rede de relacionamentos, né? Então, tu está fazendo depósitos aí e essas pequenas retiradas, ou na verdade, esses pequenos empréstimos aí são frutos do cuidado que tu tem tido com isso. E isso, de fato, te levou a ter experiências das mais variadas, né? Trabalhar em diversas indústrias e segmentos. Sobre os frutos dessa vivência, trabalhando com muitas pessoas em segmentos diferentes, Fausto, qual a tua maior competência hoje? Olha, eu acho que a minha maior competência hoje é a capacidade de canalizar a energia para a realização, né? Eu, enfim, ao longo da minha trajetória fui aprendendo devagarinho o poder, né, de trabalhar em conjunto com outras pessoas, e hoje, para mim, tenho a plena consciência de que a gente atinge o resultado muito mais rápido trabalhando junto com outras pessoas, né, complementando competências, enfim, tendo a maior diversidade possível que a gente puder no time para poder ter entregas mais rápidas. Então, eu sou daquelas pessoas que preferem ter 10% de algo grandioso do que 100% de nada, né? Então, eu compartilho muito com as pessoas aquilo que eu estou fazendo, faço questão disso e também aprendo muito com as pessoas da qual que eu admiro, enfim, que eu acompanho e que estão próximas de mim. Então, eu aprendo muito e tento, dessa forma, ter a maior possibilidade de entrega de valor no menor espaço possível, né? O que me motiva é esse senso de realização, é fazer acontecer. Então, eu procuro sempre fazer acontecer em conjunto com outras pessoas, assim. Acho que hoje é talvez o que é mais marcante para mim, assim. Sobre essa competência, Fausto, de fazer acontecer através das pessoas, o que o público empreendedor não sabe, mas deveria saber? Bom, o empreendedor que talvez está começando, principalmente, aquela pessoa que tem aquele desejo de começar a empreender, mas ainda não deu os primeiros passos, é muito importante saber que é um caminho que é pavimentado muito mais com percalços, com tropeços, enfim, com coisas que eventualmente não dão certo do que com sucessos, né? Então, e acho que o empreendedor, de alguma forma, ele aprende a gostar disso, né? Ele se sente motivado a partir do momento que alguma coisa não saiu legal. Aquilo já vira combustível para você tomar uma outra ação e avançar e seguir de novo, né? Então, muitas vezes, e eu também consumo isso e admiro vários empreendedores e que acabam contando as histórias de sucesso, né? Eles contam o que deu certo, o que fizeram e tal. Não há tanto espaço para a gente discutir os aprendizados. Mas uma grande verdade para o empreendedor tu vai gastar 90% do teu tempo experimentando coisas que não vão dar certo e 10% construindo aquelas coisas que pavimentam o caminho, que não dão certo e proporcionam, e tá tudo bem. Então, acho que aprendamos que o erro faz parte e é o que trilha nosso caminho em busca de algo bem sucedido. Então, acho que para quem está começando agora, ou enfim, quer empreender, fica essa mensagem: não desista, não se frustre pelo fato de alguma coisa não sair conforme o esperado, que esse é o dia a dia do empreendedor. Primeiro, cria poucas expectativas e coloca na prática e corrige em cima dos erros para poder fazer as coisas darem certo. Muito bem mencionado esse processo de se entregar, o entregar-se para esse processo de tentativa e erro é uma das coisas mais difíceis do empreendedorismo, especialmente quando se busca controle, e ele é um processo talvez até pouco eficiente. Ele acaba sendo eficiente quando você se entrega e deixa rolar mesmo e entende que é assim que funciona, mas de início parece que você está perdendo um tempo enorme perseguindo testes ou até hipóteses que na verdade não se concretizam. E o balanço é mais ou menos aquele que você falou, é 90% de tentativas e 10% de acertos que realmente geram os resultados. E é fantástico viver isso, né? Então, acho que ali tem uma história para contar do Fausto também. Qual o seu momento mais difícil como empreendedor? Olha, o momento mais difícil como empreendedor, eu acho que é o da entrega. De você assumir para ti que para você poder fazer alguma coisa acontecer, você vai ter que abrir mão de outras. Quem vem do histórico, sei lá, trabalhando em empresas, desenvolvendo uma carreira dentro de empresas, tem aquele lado de coisas que você não concorda, ou coisas que você faria diferente, que te motivam a querer empreender. E do outro lado, quando você está empreendendo, tem um monte de coisas que você não sabe, que você não tem ideia de como é que vai ser, que são variáveis que muitas vezes nem estão sob o teu controle, e também te deixam ansioso, enfim, preocupado e com medo, digamos assim, de dar esse primeiro passo. Mas para empreender, você vai ter que abraçar essa dúvida e avançar. E para mim acho que foi o mais difícil, assim, né? Sair deixar de ser um funcionário de uma empresa, enfim, que cumpre um horário
horário e, óbvio, se dedica para fazer entregas para não ter horário, não ter mais limitação de tempo. Você está trabalhando pelos teus negócios o tempo todo, né? Eu costumo dizer, até eu conversei com o Nelson, fiz essa mesma brincadeira, eu costumo falar para as pessoas próximas de mim que, para mim, todo dia é sábado. As pessoas ouvem isso e colocam um sorriso no rosto, né? Porque, todo dia é sábado, muito bom, né? Só que as pessoas esquecem que nunca é domingo, né? Então, não existe um dia da semana na qual eu não trabalhe. E, apesar disso, eu tenho a felicidade, muitas vezes, sei lá, no meio da manhã, poder parar o que eu estou fazendo para brincar com os meus filhos, para poder dar um abraço neles, enfim, e acompanhar o desenvolvimento deles. Então, é uma troca que eu acho que, para mim, foi o mais difícil, assim, se entregar para o que é empreender, porque demanda mesmo essa entrega. É bem legal ver no teu perfil também que tu cria metáforas com muita facilidade. Então, a gente estava falando antes aqui e tu criou uma outra metáfora para descrever isso, né? A gente, chega uma hora que a gente entende que o navio balança mesmo e tem que balançar para avançar mar adentro. Eu achei fantástico que a gente foi gravar agora e tu colocou uma outra metáfora. Então, assim, tá vendo forte no teu perfil a questão da âncora, né? De criar uma imagem que a gente consegue entender e capturar o sentido da história maior e tudo mais. Então, falando sobre o POX, né? Vocês descrevem ele como uma plataforma de cocriação em tempo real para eventos ao vivo. Com ele, o apresentador traz o público para o centro das atenções e torna cada experiência de aprendizagem única. Eu tenho várias experiências como apresentador e sei da utilidade dessa solução. Mas antes de falar nisso, vamos falar sobre a história do lançamento da ideia do POX. Eu sei que tem uma história curiosa por trás disso. Conta ela para nós, Fausto. De fato, né? A gente conversou, eu já passei por algumas etapas na minha vida e uma delas foi dentro do ensino, né? Então eu trabalho com ensino há mais de 10 anos, 10, 12 anos aí com ensino, educação e aprendizagem. Eu faço questão de trazer a aprendizagem também como elemento único, né, dentro desse contexto, né? Educação e aprendizagem para mim são coisas bem distintas. E eu tenho trabalhado muito com isso e o POX nasceu de duas indignações que eu tinha, assim. A primeira, uma de que as pessoas acham de que quem usa tecnologia muitas vezes é a pessoa que é pouco produtivo. O cara fica só no celular aqui, fica só usando redes sociais e se distrai e é menos produtivo e não entrega, e eu não acho que isso necessariamente é verdade. Eu acredito muito que as pessoas podem usar a tecnologia para serem mais produtivas e tirarem o melhor do seu dia. Tem vários, milhões de exemplos que demonstram o quanto isso é possível, apesar de a gente simplesmente achar de que às vezes a pessoa está só usando a tecnologia para entretenimento. Eu acho que qualquer profissional pode ser mega produtivo com tecnologia. E a segunda, que é a mais forte, é muito um olhar meu para a forma com que a gente aprende já historicamente, e até hoje isso não muda. E aconteceu um episódio que foi muito engraçado, assim, e talvez tenha sido a grande anedota, digamos assim, que desenhou o surgimento da ideia do POX, que foi, eu estava fazendo um curso, era um curso corporativo pela empresa que eu trabalhava, a facilitadora que estava na frente ali, trazendo para nós o conteúdo, comentou sobre um autor, colocou uma frase dele no slide, e eu achei muito legal a frase, me interessei muito em saber, eu não conhecia quem era o autor, imediatamente eu saquei o celular e fui procurar no Google ali, no Wikipedia sobre o autor, saber mais, de repente achar algum livro dele para comprar, alguma coisa assim. E nesse momento que eu estava fazendo a busca, assim, a professora olhou para mim e falou, tá, só que eu gostaria de pedir pro colega guardar o celular um pouquinho aqui, se concentrar no conteúdo da aula aqui, porque a gente tem bastante coisa pela frente. Cara, eu fiquei mega indignado na hora, né, porque eu tava super reconhecendo o conteúdo, que eu tava achando bacana e achando alguma forma até para expandir a minha aprendizagem em cima do que ela trouxe, assim, e eu guardei aquela revolta comigo, assim, e acho que foi talvez ali a combinação desses dois elementos, assim, que foi de onde surgiu a ideia do POX, né, que é justamente permitir que num evento ao vivo, numa aula, numa palestra, todas as pessoas possam participar de alguma forma e enriquecer o conteúdo que está sendo trazido, né? E não criar simplesmente uma relação de poder na qual quem está lá na frente sabe tudo e quem está na plateia não sabe nada, né? Hoje a gente está num cenário em que a maior parte dos processos de aprendizagem são montados com a combinação de pequenas frações de conhecimento que estão espalhadas no todo, e dentro da coletividade o conhecimento nasce muito mais do que apenas uma pessoa que sabe tudo e que vai lá e despeja todo aquele conteúdo e desafia as pessoas a provarem que aprenderam, né? Ou seja, com testes, com provas, coisas
do gênero. Então o POX nasceu justamente para isso e como eu comentei contigo ainda antes da gente iniciar a gravação, né, com esse propósito de dar voz para quem não tem voz, né? Muitas vezes numa palestra, numa aula, a pessoa que tem a iniciativa, enfim, se sente confortável para erguer a mão, pedir a palavra, ela protagoniza, digamos assim, a discussão. Mas isso não significa que outras pessoas que estão ali também no público e muitas vezes simplesmente não sentem a vontade para falar, que não significa que elas não tenham a acrescentar o debate, talvez até tenham mais a acrescentar, mas pelo simples fato de talvez não se sentirem tão confortáveis no falar em público, né, que a gente sabe que é um dos maiores medos que as pessoas têm, acabam não contribuindo. Então o POX permite que a pessoa ali do seu celular, escrevendo um texto, ela consiga contribuir com a apresentação, com a palestra, enfim, que ela tá, com a aula da qual ela está participando e agregar para o contexto, dar ferramentas úteis para quem intermedia, né, esse momento, né, para que seja rico o aprendizado e seja único, porque ele vai depender sempre das interações daquele público naquele momento. Então a gente já acredita que para nós o termo apresentação ele meio que perde sentido, né? Muito mais um momento de interação e troca que necessariamente alguém que apresenta algo, né? Nós construímos algo em conjunto dentro dessa temática de conhecimento e o POX se propõe a ser uma plataforma para isso. Esse mesmo contexto, no final do ano passado eu tive a oportunidade de conversar com um grupo de PhDs, bem curioso ter uma audiência aí com centenas de pessoas que são todos PhDs, e os organizadores utilizaram uma tecnologia similar à do POX para justamente criar esse ambiente em que houvesse interação e a gente pudesse entender como estava pensando a audiência e até definir rumos da conversa. Então foi super interessante. Eu lembro que fizeram uma pergunta, né? Onde é mais difícil trabalhar? Como na vida acadêmica ou na vida de indústria? E aí a resposta foi 91% das pessoas responderam que era a vida acadêmica, né? E a gente estava até dando risada, dizendo, olha, justamente pelo fato desse público e as outras perguntas evidenciaram isso, que era um público de PhDs jovens e que não tinham ou estavam desejando ter uma experiência na indústria, eles estavam realmente falando de apenas uma parte da parte que eles conheciam. Então, para nós foi bem interessante reconhecer isso, que essa era a mentalidade, as experiências de quem a gente estava falando, e a gente poder, inclusive, pegar esse bilhete para poder expandir a conversa e mostrar, na verdade, que a vida na indústria também tem seus percalços e dificuldades. Algumas delas que, inclusive, tu acabou de descrever anteriormente, né? A vida de empregado. É uma tecnologia que, de fato, expande o contexto e tem aí uma aplicação e um impacto enorme. Então, parabéns aí por tocar ela. E falando sobre isso, Fausto, o teu perfil no empreendedorismo é muito rico, porque tu tem participação em múltiplas startups. Fala um pouco do trabalho que vocês estão fazendo na 1%. Bom, eu costumo dizer que a minha vida hoje está dividida em 50% educação, 50% blockchain, e na outra metade, né, da qual não está o POX, né, não está a escola SuperGeeks, está o blockchain, né, está o trabalho da 1%, e a 1% é um time que basicamente desenvolve tecnologia, né, desenvolve soluções que usam tecnologia blockchain, né, uma tecnologia que tem aparecido cada vez mais na mídia, no noticiário, e as pessoas têm se interessado muito, e eu estou nesse mercado aí há mais de 3 anos, o que para blockchain Brasil já é bastante, né? Então a gente ganhou de certa forma um certo reconhecimento no cenário brasileiro com blockchain pela 1%, desenvolvendo soluções. Então nós e soluções que não trabalham criptomoedas, né? Que é talvez o segmento mais conhecido, as pessoas acabam descobrindo blockchain através de criptomoedas, mas é basicamente o que a gente não faz, né? A gente trabalha muito blockchain em outros contextos, a gente já trabalhou muito com soluções já entregues em projetos, né? Mercado imobiliário, agroindústria, com universidades, né? Tem um projeto que a gente está entregando agora com universidade. A gente já fez a ICO no passado também, que é um processo de captação também tradicional, e a gente também recentemente colocou aí nosso nome também um pouquinho na história do blockchain do Brasil, aí trabalhando junto com o pessoal do CRIA na criação do primeiro padrão brasileiro, enfim, posso chamar isso um padrão, a primeira solução brasileira aprovada pela CVM para fazer captação, crowdfunding com blockchain, né, dentro da regulamentação da CVM, né, 588, né, foi lançada a plataforma Basement nessa parceria, né, com o pessoal do CRIA, que é um trabalho muito bacana, muito bonito. A gente, o 1% respondeu pela parte de blockchain do projeto. Então a gente tem atuado muito em diversos segmentos, atendido muitas indústrias, né, do agro ao mercado imobiliário, seguros, consórcios, enfim, indústria financeira,
como integradores de solução. Então, a gente faz aquele trabalho tradicional de entender a demanda do cliente, desenhar soluções, e a gente desenha a solução, que vai ter, sei lá, um aplicativo, vai ter um site, vai ter uma plataforma tecnológica, e dentro disso tudo também tem blockchain, né? Então, a gente não faz só a parte blockchain, mas também faz todo o restante do contexto da solução que o cliente precisa, né? Tem a solução completa, né? E não só a parte blockchain. Então, nossos dias têm sido muito movimentados por conta disso, porque é um assunto que está super aquecido no mercado, e muitas empresas já entenderam como usar a tecnologia, então a gente já está vivendo um cenário que não é simplesmente o que eu posso fazer, né? Então, muita gente já nos procura com um caminho, e a gente já consegue avançar e criar soluções, né? Como a gente tem feito aí diariamente com a 1%. Que, só para fechar, né? É uma organização já não tão tradicional, né? Ela é uma organização também aberta, totalmente horizontal, então não tem chefe, não tem dono, não tem CEO, é uma estrutura totalmente horizontal. Somos 9 pessoas hoje, com um processo de governança bem legal, bem claro, né? Com uma definição de papéis bem claras, que nos ajuda bastante a acelerar, né? O desenvolvimento das nossas entregas, e tem sido uma experiência fantástica o trabalho no dia a dia com a 1%. Magnífico. Falando em movimentação, a gente precisou adiar a gravação desse episódio porque você estava participando de um bootcamp em Miami, promovido pela 500 Startups. O que você aprendeu nesse evento essa semana, Fausto? Bom, foi uma oportunidade ímpar acompanhar ali. Estava com o time do Trader, que também é uma startup aqui gaúcha muito bacana, que eu admiro muito, reconheço, e surgiu essa oportunidade de estar com eles nesse evento da 500, que é uma das 3 maiores do segmento dos Estados Unidos, falando sobre aspectos legais e financeiros para startups que estão em fase de rodada de investimento, né? Então, foi um conteúdo muito bom. A gente ficou no escritório deles lá em Miami por 2 dias, interagindo com empreendedores de diversos lugares, especialmente da América Latina. Então, tinha startups e empreendedores da Argentina, do Chile, Colômbia, México, e obviamente dos Estados Unidos, e nós tivemos acesso a conteúdos em diversos formatos, né, com mais palestras, rodas de conversas, painéis e bastante mão na massa. Então eles trouxeram várias ferramentas, foi bem hands-on, assim. Eu tomei nota de várias coisas, enfim, até fui compartilhando nas minhas redes com as pessoas, e ver o interesse, assim, muito grande, e a importância de ter uma preparação para poder estar apto a fazer uma boa rodada de investimento para o seu projeto, para a sua startup. Então, eu que atuo aí nesse meio da inovação com empreendedores, acho que é um conhecimento riquíssimo para esse dia a dia, mas para as empresas na qual eu atuo, assim, é sem dúvida extremamente valioso. Então, valeu muito a pena. Te agradeço aí por a gente ter tido a oportunidade de trocar a data da gravação, porque valeu muito a pena ter ido lá, e espero, né, compartilhar cada vez mais nas redes aí o conhecimento que eu adquiri lá com o pessoal da 500. Fantástico, Fausto. Aproveitando essa transição para o jogo rápido do episódio. Essa trajetória que a gente acabou de escutar, de encontrar obstáculos enquanto se persegue um sonho ou uma visão, é a trajetória de muita gente nos negócios. Eu acredito que o obstáculo que se apresenta na nossa caminhada é o caminho que a gente precisa perseguir. Eu me dou conta de que muita empreendedora, muito empreendedor, precisa de ajuda para solucionar os seus desafios. Por isso, resolvi oferecer mentoria exclusiva para o nosso público aqui do Octanage. Trabalhar diretamente comigo e com o Vinícius em identificar e entender essas dificuldades, quebrar o desafio em partes e trabalhar em soluções concretas para aquilo que você está evitando, adiando ou que lhe deixa inquieta porque não sabe como resolver. Clique em octanage.com/mentoria e submeta sua aplicação. Essa é a sua oportunidade de trabalhar com mentores experientes com uma abordagem estruturada para transformar o seu projeto ou negócio agora em 2019. Jogo rápido. No Jogo Rápido, coletamos dicas e recursos no formato de perguntas curtas e respostas rápidas. Faça o download disso em octanage.com/e051. Fausto, qual o hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso?
Bom, eu sou daqueles que costumo dizer que eu só consigo ir dormir quando deixo o código funcionando, né? O que eu quero dizer com isso? Que o sentimento de entrega, para mim, ele é tudo. Então, para mim, o que mais contribui para o sucesso é sempre querer ter algo palpável, por menor que seja. Muitas vezes é finalizar um documento, muitas vezes é enviar aquele e-mail que te comprometeu, muitas vezes é fazer uma pequena construção, mas sempre ter entregas palpáveis todo dia, por menor que seja. Muito bom, é bem dentro das metodologias ágeis, né? Tem a iniciativa e tem a acabativa. Tu acabou de descrever a acabativa, que é botar, finalizar, embarcar, mandar o e-mail, finalizar o código e virar a página. Então, assim, é super bacana ouvir alguém falando disso, da importância da acabativa nos dias de hoje. O que você, como empreendedor, não pode viver sem? Eu não consigo viver sem criar coisas novas, né? Eu acho que e talvez isso se complemente com uma coisa que eu também não consigo viver sem, que é interagir com outras pessoas. Então, acho que o fato de estar sempre aprendendo com alguém me desperta um senso de criatividade muito grande, que eu acho que eu só consigo sobreviver porque eu combino isso com um senso de entrega muito forte, porque se a gente ficar só criando ideias, a gente não consegue transformar em coisas práticas. Então, eu não vivo sem criar, inventar, ter ideias, mas procuro ancorar tudo o que eu faço em ter entregas, ter pequenas entregas, construir coisas práticas para poder balancear isso e não ficar só com a cabeça nas nuvens ou só com os pés no chão. Então, acho que é uma tentativa, talvez uma característica de tentar combinar da melhor forma possível esses dois pontos. Quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração na sua trajetória? Bom, essa é fácil, acho que muitas pessoas têm inspiração, né, raízes na família. Eu não sou diferente disso, acho que a minha mãe é uma inspiração muito grande para mim, por diversos motivos. Assim, a minha mãe é uma pessoa ultra dedicada, assim, e esforçada, aquela pessoa que acordava cedo. Minha mãe foi professora por muitos anos, hoje já está aposentada, mas então eu vivi essa coisa do ensino, ela dando aula e preparando aula em casa, e acordava lá 4 horas da manhã para fazer salgadinhos e tal, e vendia os salgadinhos ainda para fazer uma renda extra para a família, e depois ia para a escola dar aula, e à noite ia estudar. Então minha mãe era mega agitada assim também, fazia muitas coisas e sempre com um sorriso no rosto, sempre super bem humorada, assim, sempre positiva e otimista, assim. Então é o tipo de pessoa que não tem como não te inspirar, assim, não te trazer exemplos de coisas que você queira seguir, assim. E ela, como mulher negra, criada numa sociedade no interior do estado, né, 50 anos atrás, né, então a gente pode imaginar como é que era o contexto social na época. Então ela passou por desafios que não consigo nem comparar com os desafios que eu passo hoje, e teve uma trajetória lindíssima, criou uma família que se ama muito. Então a minha mãe é um exemplo de sucesso que para mim é indiscutível, assim. Acho que todo mundo que conhece ela há de concordar comigo. De fato, uma história de sucesso. Antes de tu mencionar agora no final, eu estava me dando conta e pensava exatamente isso. Não tem sucesso mais bonito do que esse, né? Sabe, de ter intenções, de executar elas, de realmente colocar esforço e superar desafios, e o final de tudo é aquilo que tu falou, né? Uma família que está aí, uma família que se ama, uma família que olha uns para os outros com inspiração, não é mesmo? De fato, é isso mesmo. E isso para mim é uma métrica de sucesso, né? Às vezes as pessoas falam, mas essa pessoa atingiu sucesso, não atingiu sucesso. Sucesso é muito uma projeção que a gente faz em cima de alguma coisa, né? Não necessariamente um lugar, né? Não existe um lugar lá com a bandeirinha escrito bem-vindo ao sucesso. Então, eu, por exemplo, valorizo muito isso, né? As relações em família e poder construir laços de amizade com os meus filhos e com os meus irmãos, né? Eu valorizo muito isso e acredito que ter negócios que gerem impacto faz parte desse contexto também, de querer ter um sentimento de que algo foi bem feito, que algo ficou bom e deu certo, mais do que simplesmente ver só o saldo da conta e crescendo ao longo dos anos. Para mim, isso é uma variável bem importante. Saúde mental, estar bem com a família e ter o sentimento de que o trabalho que a gente está fazendo está gerando impacto na vida das pessoas e não só movimentando dinheiro para lá e para cá. Com certeza. Um contexto muito mais interessante para o sucesso que está marcando aí a tua trajetória também. Dica de uma ferramenta ou recurso online para empreendedores e por quê? Bom, eu separei o Trello aqui como uma dica porque eu acho que ele sintetiza algo que, para quem está trabalhando em um projeto, já está empreendendo, está com uma ideia,
é uma ferramenta super simples. Você consegue construir um Kanban rapidamente e colocar ali o que você tem para fazer, o que você já está fazendo, o que já foi concluído. Por exemplo, você pode dividir, então, 3 grupos de assuntos, criar lá um tópico para cada um e ir movimentando esses cartõezinhos para lá e para cá à medida que o trabalho vai sendo feito. Já te dá, assim, uma base de organização fantástica, uma ferramenta que é de graça, e já participei de inúmeros projetos que utilizam essa ferramenta. Recomendo para quem ainda não conhece ou para quem está em dúvida, né, do quanto pode ser útil. Cara, só tenho coisas boas, assim, de ter trabalhado com ferramentas como essa, e recomendo aí para a audiência para dar uma organizada aí nos seus projetos, no seu dia a dia. Essa ferramenta recebe também o selo Octanage de aprovação. A gente usa aqui no Octanage para organizar o nosso material e o nosso aprendizado também. Trello. Dica de um livro para o nosso público empreendedor e por que, Fausto? Bom, minha dica para os empreendedores é o Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux, porque eu acredito que a gente está num momento diferente hoje da sociedade, no qual muito mais do que as organizações em si, o indivíduo e as relações que ele estabelece tem um papel fundamental. E, de certa forma, é uma maneira diferente de ver as organizações hoje. Elas nada mais são do que pessoas e as suas relações, né? Então, o livro ele traz um contexto histórico e também uma visão de futuro de o que vai acontecer cada vez mais com as organizações. E lá fala muito sobre novas formas de trabalhar em equipe, de trabalhar em empresas, e maneiras em que a gente tenha mais responsabilidades, né, como indivíduos, dentro do contexto da organização, mas também, por conta disso, a gente tenha mais liberdade para poder fazer aquilo que a gente acha que tem que ser feito dentro do propósito daquele empreendimento. Então, é um livro muito bom, ele é bem inspirador e com bastante conteúdo e cases de empresas. Então, para quem está começando, aí, quem está empreendendo, ou quem está se sentindo um pouco peixe fora d'água na organização na qual está atuando hoje, dá uma lida que você vai ter certeza que você não está sozinho. Me chamou a atenção quando a gente estava conversando antes a respeito da 1%, você descreveu justamente isso, né? Uma organização horizontal, e justamente essa visão de que é uma forma de se organizar para justamente ser focado no propósito daquele empreendimento. Então você deixa de focar na hierarquia, deixa de focar em salários ou em outra coisa, e você, na verdade, resolve todo o problema para focar no propósito. Então, é super legal ter os dois elementos, você mencionando as histórias, e aí quando vem na parte de inspiração, você coloca a dica justamente daquilo que está por trás disso, né? Que é uma nova forma de produzir, uma nova forma de atingir propósitos, trabalhando em equipe, trabalhando com pessoas. Por falar nisso, Fausto, alguma pergunta que te tenha deixado inquieto nos últimos tempos? Pergunta que tem me deixado inquieto? Olha, eu vou ter que pensar um pouco aqui. Tem tantas perguntas que são inquietantes. Talvez a mais recente delas tenha sido no próprio evento da 500 Startups, porque a gente estava no momento de discutir de finance, né, discutir aspectos financeiros das startups, e bem no início, assim, o facilitador fez uma pergunta que é: qual é o teu produto? Ficou bem evidente, assim, que pela pergunta dele era muito mais pelo um aspecto comercial, né, do que a empresa está disponibilizando para o mercado, mas eu fiquei pensando assim, essa pergunta, né, o que é o teu produto, o que é o teu serviço, ela pode, obviamente, assumir um contexto muito mais amplo, né, que é, ou seja, o que você está ofertando, né? O que você está trazendo para as pessoas, o que você está agregando, né? O que você está contribuindo. Eu fiquei bem inquieto com isso, porque por esses dois lados da pergunta, né? Porque como ali estava num contexto financeiro, ter uma resposta inspiradora, como é o caso do POX, né? Que é dar voz para quem não tem voz, depois ela vem confrontada pelas próximas perguntas que foi trazidas, digamos assim, né, nesse workshop, que foi: a quanto é que custa para você construir cada unidade do teu produto? Então, eu fiquei bem incomodado, porque é fácil muitas vezes a gente falar sobre o propósito, o que movimenta, o que inspira, né, a organização a fazer o seu trabalho, mas quando tu entra numa questão de gestão mesmo, que é super importante para uma empresa, a quanto é que custa dar voz para quem não tem voz? Eu me senti bem provocado nesse sentido, sabe? De conseguir costurar de uma maneira bem consistente a proposta de valor que a gente tem como serviço que a gente oferece para as pessoas, a algo que consiga ser bem gerenciado, bem administrado, e se conecte com isso e não torne o propósito simplesmente algo inspirador, né? Esse propósito, quanto mais eu puder materializar o resultado disso, melhor, que eu consigo medir, por exemplo, quanto custa dar voz para quem não tem voz, para que eu consiga ser eficiente também financeiramente e possa dar voz para cada vez mais pessoas, né? Tornar o POX cada vez mais acessível a outros públicos, né? Então, acho que do que eu me lembro, assim, foi super intrigante essa pergunta, me senti
bem provocado com ela, mas acho bom, né? Porque a gente se dedica tempo, né, para poder responder ela de uma maneira positiva. Muito legal essa história toda, porque essa pergunta, né, o que custa para você entregar o seu propósito? Ela é muito instigante porque ela faz essa passagem da parte inspiradora do propósito para aquela parte prática do dia a dia, de gestão, de eficiência, que justamente mostra, olha, para você atingir esses resultados, você precisa investir isso, ou você precisa se comprometer com isso aqui, que é o seu custo. E ela é realmente instigante porque ela faz essa passagem, ela faz a passagem do propósito para o dia a dia da empresa. E ela justamente é inquietante porque você se dá conta de quão bem você, na verdade, está fazendo a passagem entre o seu propósito para a sua rotina, para as suas entregas dentro da empresa, para os seus contatos, para os seus relacionamentos e tudo mais. Então, assim, baita resposta aí, baita reflexão também, Fausto, essa tua provocada aí no evento recentemente. Bacana. E se posso fazer um acréscimo, assim, eu também trabalho com empresas, enfim, empreendedores, ajudando eles com estratégia, e eu uso isso, tento usar uma ferramenta que eu acho que é bem interessante nesse sentido, que é uma ferramenta criada pelo Simon Sinek, chamada Golden Circle, né, o círculo dourado, que também acaba, muitas vezes, tendo uma característica muito etérea, de uma coisa que às vezes joga muito no campo do inspirador e tal, no inspiracional, mas eu faço um trabalho bem bacana com equipes nas empresas, que eu parto de um propósito, muitas vezes as empresas já têm um propósito, desmembro os porquês, aí abre o como e abre o que é a última fatia do Golden Circle, e a gente pega esses o quês e transforma em coisas palpáveis, tangíveis, como portfólio de projetos, portfólio de produtos e serviços, círculos de ações a serem tomados nos próximos meses, né, sprints que vão ser feitas dentro das equipes para entregas. Então, essa é uma forma que eu acabei encontrando de sair, ou de conectar aquilo que está num campo super inspiracional, mas trazer isso para um campo operacional, digamos assim, que nos permita ter esse sentimento de que esse propósito, que é bonito ele ser inspirador, mas é legal saber que ele está acontecendo na prática e de que forma, né? Então, foi uma maneira que eu acabei usando para poder fazer isso acontecer, mas enfim, deve ter muitas outras formas. Deixo também essa dica aí para a audiência que quiser saber mais aí sobre o Golden Circle, enfim, a ferramenta. Tem vários materiais disponíveis e eu também fico à disposição aí para quem quiser saber um pouco mais como é que eu tenho usado essa ferramenta no dia a dia aí para transformar propósito em ação. Fantástico. Contou a história e ainda entregou a ferramenta. E está aí à disposição aí para quem se interessar, então, em colocar isso aí em prática. Para finalizar, Fausto, dica para quem quer transformar o mundo, gerar um impacto através dos empreendimentos. Minha dica para quem quer transformar o mundo começa hoje. Não existe receita, não existe regra, não existe ninguém que vai chegar e vai colar um crachá em você escrito em empreendedor, né? Você pode empreender em qualquer lugar que você tiver, em qualquer contexto, dentro do seu contexto familiar, dentro da empresa que tu trabalha, quem frequenta alguma comunidade, né? Alguma igreja, alguma comunidade de bairro, grupo de amigos, todos são oportunidades para que você consiga fazer acontecer a diferença. A diferença que às vezes a gente não enxerga no mundo, muitas vezes ela se deve muito ao fato de algumas janelas estarem fechadas por nós e não necessariamente que as coisas não estão acontecendo. Eu trabalho com inovação, acaba que muitas vezes ouço críticas das pessoas dizendo, mas isso só acontece nos Estados Unidos, mas isso não acontece, mas o brasileiro não é assim. E muitas vezes é porque a gente está sempre olhando para os mesmos canais, olhando para os mesmos lugares e não está vendo a transformação acontecer. Tem muita coisa acontecendo e acho que quando a gente entende que não sabe muitas coisas e quer aprender, você vai conseguir fazer a diferença no mundo, porque você vai poder fazer perguntas, né? As perguntas muitas vezes as mais simples e as mais ignorantes, digamos assim, são as que mais abrem reflexão, e com base nas perguntas que você está fazendo, vai te dar clareza de qual caminho seguir. E aí aquela coisa de que qualquer ação pequena já é uma geração de valor, vai te dar o sentimento de que você vai dando um passinho de cada vez e vai fazer acontecer. Te conecta com pessoas que complementam aquilo que tu já faz bem, que certamente em muito pouco tempo você vai estar fazendo a diferença na tua vida, né, e na vida de outras pessoas, que talvez é o primeiro sentimento que a gente acaba buscando, né, ao empreender, enfim, a fazer algo, queira ou não queira, é essa satisfação pessoal de estar realizando alguma coisa. E tá tudo bem esse certo egoísmo que a gente
gente tem. Mas depois de um certo tempo é bem legal ver que isso se refletir na vida das outras pessoas tem um poder ainda maior e motiva a gente a seguir cada vez mais. Então, vai que vai dar tudo certo. Time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos e hoje você esteve aqui comigo e com esse empreendedor incrível, o Fausto Vanin. Acesse octanage.com/i051. Junto com a transcrição do episódio, deixo lá todos os recursos mencionados nessa entrevista. Links, ferramentas, dicas e muito mais. Para conectar com o Fausto, acesse octanage.com/comunidade e crie o seu usuário. Você poderá interagir diretamente com ele e com toda a nossa comunidade de pessoas que vivem no seu dia a dia a extraordinária mentalidade empreendedora que hoje aprendemos com o Fausto. O Octanage está aí com episódios novos toda semana. Não quer perder a nossa próxima entrevista? Segue a gente nas redes sociais, inclusive o Spotify e o Deezer. Uma forma fácil de incluir hábitos para desenvolver o seu potencial empreendedor na sua rotina. Fausto, mais uma vez, muito obrigado por ter estado aqui conosco, por ter compartilhado da tua experiência rica em detalhes, em vivências com o nosso público aqui no Octanage. Eu que agradeço, André, agradeço todo o time do Octanage. Foi um prazer muito grande compartilhar um pouco dessas histórias contigo e espero que a audiência goste desse nosso bate-papo. Parabenizo a vocês pela iniciativa e desde já sou mais um ouvinte do Octanage e acompanharei com certeza todo o trabalho que tem sido feito por vocês e torço para que tenham cada vez mais sucesso nessa bela iniciativa que vocês estão fazendo. Time Octanage, até a próxima. Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.